Sejam bem-vindos ao Estrago da Nação. Há imenso tempo que não nos encontrávamos aqui no podcast do Página 1 e à distância temos os habituais Luís Gomes e Tiago Franco. Temos aqui ao meu lado, chama-me em estúdio, o Frederico Duarte Carvalho, e vamos ter aqui uma conversa sobre os resultados das presidenciais deste domingo, a primeira volta, que fizeram com que passasse à segunda volta António José Seguro com 31,11%, juntamente com André Ventura com 23,52%. Os derrotados, chamamos assim, foram todos os restantes. Vamos lá ver se há também vencedores entre os derrotados, mas Coutinho Figueiredo ficou com exatamente 16%, 16,00%, Henrique Gouveia e Melo com 12,32%, Luís Marques Mendes com 11,3%, muito mais para trás, Catarina Martins com 2,06%, António Filipe com 1,64%, Manuel João Vieira com 1,08%, Jorge Pinto 0,68%, André Pestana com 0,19% e Humberto Correia com 0,08%. Em termos de, ainda há votos por, nesta altura que estamos aqui a gravar, já noite de segunda-feira, 98,85% dos votos contados, houve votos nulos 1,3%, a abstenção foi de 47%, votos em branco 1,06%. Quem é que quer começar para comentar estes resultados? Tiago, tu que já não estás aqui connosco há imenso tempo, até em termos de colaboração, se calhar as pessoas pensam que foste expulso, não foste nada expulso, muito pelo contrário, és sempre muito bem-vindo, e por isso mesmo, como já não andas aqui a escrever connosco há algum tempo, queria saber se estes resultados particularmente agrestes para a linha que nós sabemos que é tua, não é? Particularmente no candidato do Partido Comunista, mas como é que tu vês estes resultados, particularmente na vertente da esquerda? Bem, boa noite a todos. Para começar, é sempre um prazer estar aqui. Começaste por dizer para o candidato do Partido Comunista, e como foi dito várias vezes nesta campanha, são candidatos apoiados por, não propriamente candidatos dos partidos, embora perceba que cada partido tinha mais ou menos o seu candidato. Eu acho que para a esquerda aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu hoje falava com uma pessoa que me é muito próxima e que vota desde sempre no Partido Comunista, em qualquer eleição, e dizia-me que ficou um bocado assustado com as sondagens mais agora no fim e teve que alterar o voto para o Seguro para garantir que não havia perigo de termos uma segunda volta entre o Ventura e o Coutinho. E eu acho que foi um bocado isso que aconteceu aos candidatos da esquerda em geral, tirando o Seguro. Porque a Tracking Poll, e se tivermos hipótese depois de falar sobre isso, eu acho que a Tracking Poll desta vez fez um bom serviço. Um bom serviço no sentido de manipulação, não? Ou não? Não, o que eu quero dizer, um bom serviço, porque lembras-te, nós aqui há uns 2 anos, discutimos muito aquela Tracking Poll que deu o empate técnico durante muito tempo e depois acabou na maioria absoluta do Costa. Desta vez, a Tracking Poll, que claramente estava a manipular até o discurso dos candidatos dia a dia, a verdade é que os resultados, ou as previsões, bateram mais ou menos certo com os resultados. E eu acho que os candidatos... Achas mesmo? Então, quer dizer, a Tracking Poll, eu não tenho, tive a ver os números agora há coisa de meia hora, e os números dos últimos dias bateram mais ou menos certo com os 5 primeiros candidatos. Não, mas aí convém referir uma coisa. Por um lado, e aliás, eu próprio no Página 1
fiz uma crítica exacerbada sobre o Trekking Pole, e o que sucedeu foram duas coisas. Primeiro, a Trekking Pole era feita com 200 entrevistas, sei. Pronto, e portanto era muito pouco. O que aconteceu depois foi, nos últimos dias, por um lado, eles aumentaram a amostra, e portanto aumentar a amostra permitia que, digamos, a margem de erro baixasse substancialmente, porque havia supostamente uma grande aproximação dos candidatos, e aliás, se reparares, no início da semana, há uma semana atrás, e estávamos na reta final da campanha, qualquer um aparentemente poderia ir à segunda volta, e aquilo que nós vemos tivemos um candidato com 31% e outro candidato com 11,3%, quer dizer, dizer que a Trekking Pole teve próximo. Depois o que aconteceu foi que na quinta-feira, salvo erro, houve uma sondagem com, se não me engano, 1770 inquiridos, em que a margem de erro era 2%, e aí já houve uma grande proximidade, ou seja, basicamente afastava dois dos candidatos, que era o Marcos Mendes e o Gouveia Melo, e colocava apenas 3 candidatos a lutar pelos 2 primeiros lugares. Mas mesmo assim... Mas é isso que eu me refiro. Ou seja, nos últimos dias... Sim, mas foi sobretudo, mas não foi o Trekking Pole, foi sobretudo uma sondagem que obrigou depois a Pitagórica a acertar não só a amostra, como se calhar ali a fazer um jeitinho para que aquilo batesse certo, não é? Não vamos agora discutir as não sei quantas semanas de Trekking Pole. O que eu estou a dizer é, nos últimos dias, eu vi a coisa, antes de entrarmos aqui há meia hora, eu vi os últimos resultados da Trekking Pole. Sim. E bateram bateram certo na ordem dos candidatos e bateram certo nas porcentagens. Eu permito-me discordar, porque ontem vi a sondagem à boca das urnas, pelo menos da RTP e dava... há coisa de meia hora, e vais ver o que eu estou a dizer, mas pronto, não interessa. Eu acho que as sondagens foram um desastre autêntico, aliás, como tem sido nos últimos anos, sim. Mas como foi a minha opinião que perguntaste, deixas-me dar a minha opinião. Sim. Okay? E a minha opinião, e é aqui que eu queria dizer, sem entrar em grandes detalhes, nos últimos dias, as sondagens mostraram 2 candidatos a descolar, que eram o Marcos Mendes e o Almirante, e a hipótese de termos, entre seguro o André Ventura e o Coutinho de Figueiredo, uma segunda volta com 2 destes 3. E para pessoas que eu conheço da esquerda, que nunca votariam sequer no PS, no Seguro, fosse quem fosse, portanto votariam sempre no Bloco, no PCP ou no Livre, foram votar no Seguro porque havia o risco de haver uma segunda volta entre o Coutinho e o Ventura. Isso, de facto, era uma catástrofe. Portanto, eu acho que, por um lado, os candidatos de esquerda foram prejudicados pelo voto, pelo voto, digamos assim. Sim, pelo o voto que seria mais seguro, digamos, para ter a certeza que havia um candidato de esquerda ou de centro-esquerda na segunda volta. Por outro lado, eu fiquei muito surpreendido, e isto não é propriamente da esquerda, mas eu fiquei muito surpreendido com a campanha do Coutinho. Fiquei mesmo. Eu não estaria à espera que o Coutinho tivesse tão bons resultados e que, ao contrário do Marcos Mendes, que provou valer menos que o partido, que o Coutinho provasse valer mais do que a Iniciativa Liberal. E acho que, se não tivesse acontecido aquela história da denúncia, eu não sei se não seria o Coutinho agora na segunda volta. Só mais uma coisa antes de depois passar também a volto a ti, mas sim. Uma coisa. Eu tenho, e não consigo perceber isto, os 3 candidatos da esquerda, na minha opinião, estavam muito bem preparados. Especialmente o Jorge Pinto, que não é sequer, não seria sequer o meu voto, mas eu fico admirado como é que um candidato como o Jorge Pinto, que estava tão bem preparado, sabia o que estava a dizer, e não disse nenhum disparate, tirando aquela confusão no debate a 11 do que poderia votar no Seguro, tem menos votos do que uma candidatura que era uma sátira.
Fico mesmo espantado com isto. Pronto, para já é isso. Luís, e tu ficaste surpreendido com estes resultados ou era expectável esta concentração dos votos no seguro para pelo menos levar a secção da esquerda para a segunda volta? E já agora pergunto se é expectável que o seguro venha a ser já, digamos, entronizado como Presidente da República. Ele ontem mesmo o discurso que fez já parecia que tinha ganhado as eleições. Achas que vão ser favas contadas para a segunda volta? Bem, em relação à pergunta em concreto, acho que não. Acho que vai ser uma segunda volta disputada. Quem está já a entregar o troféu ao seguro pode-se enganar, como também se andaram a enganar nestas. Eu aí discordo do Tiago, acho que as sondagens foram um absoluto desastre. Acho que houve enorme manipulação para gerar o risco do Ventura, Coutrinho e a chamada esquerda uniu-se toda no António José Seguro. É uma figura absolutamente cinzenta, tem um currículo miserável, para além de ter andou na política, a arrastar-se na política de um cargo para o outro. É uma figura absolutamente irrelevante. As ideias que apresenta são de uma vacuidade, uma banalidade, que é confrangedor, desde o Pacto para a Saúde, depois passamos lá à frente para discutir as ideias dele. É mais um federalista, um indivíduo que esteve envolvido no Tratado de Nice. A gente esqueceu-se, ou apagámos todos o passado dele de apoiante e amigo do engenheiro. Uma figura absolutamente irrelevante portanto, mas nada nos espanta neste regime. Em relação ao André Ventura, acho que ainda foi o que teve o melhor resultado face às circunstâncias. Acho que conseguiu assegurar ali o eleitorado dele do Chega, nos 24, 25, o que é o máximo. Ele voltou a fazer um máximo histórico de votações. E depois a única coisa positiva foi acabarem-se com figuras, ou a suposta ideia de que aparecer na televisão numa missa dominical durante 10 anos não é suficiente para ganhar a presidência da República, que foi o caso do Marcos Mendes, nem tão pouco o tema do Almirante com a salvífica vacina. Em relação aos candidatos marxistas e trotskistas, acho que é excepcional que essa rapaziada tenha levado scores de 1 e 2, e eu tenho pena, como votei no Vieira, foi o único que disse alguma coisa num debate em tom de sátira, mas ainda falou da moeda e do Trump, disse alguma coisa de jeito sobre o Império Norte-Americano e dos problemas que nós temos. Acho que ainda foi aquele que disse alguma coisa. Tive pena que não tivesse ficado à frente do António Filipe e da Catarina Martins. Acho que teria sido a humilhação suprema dos candidatos marxistas e trotskistas. Mas mesmo assim, achas que para a esquerda foi um resultado positivo, tendo em conta que o António José Seguro, independentemente daquilo que tu disseste, acaba por ter até um resultado bastante superior àquele que é o resultado do PS nas legislativas, e de certa forma consegue congregar à volta de centro-esquerda, digamos assim, pessoas que estavam um bocadinho afastadas, não é? Ou seja, o Papão Ventura também teve esse condão de unir à volta das pessoas de esquerda, mesmo aquelas que estão um bocado desiludidas com a esquerda, dar uma oportunidade ao seguro para, pelo menos, evitar que a segunda volta fosse disputada por Coutrinho, de Figueiredo e André Ventura? Acho que houve o medo, e as sondagens foram autênticas manipulações, desde
por exemplo, quando dão o Marcos Mendes também é prejudicado pelas sondagens. Quando houve aquela sondagem a dizer que ele já estava em quarto, as pessoas desarmam, os apoiantes. Sim. Portanto, as sondagens têm um efeito de retirar algum entusiasmo às propostas, e há pessoas que votam sempre no tema útil, ver se ele tem para onde ganhar. Agora, essa divisão esquerda-direita, e só termino, não interrompo, essa divisão esquerda-direita, já sabes que na minha opinião isso não existe, são todos socialistas, qual deles o mais socialista, e a única coisa que se disputa sempre nestas coisas é que há um pote, há mais de 50 anos de extorsão fiscal. Lá vem! Aí está! E deixa-me só terminar. Há dois do Bloco Central que estão lá com a mão nas moedinhas. E o problema do regime é que aparece mais uma mão a meter lá a mão no pote. E agora é visível, isto já indo para a segunda análise, que estas figuras todas venderam-nos a ideia durante 50 anos que eles eram todos inimigos uns dos outros. Não é? Eles tiveram a partilhar o pote há 50 anos, mas simulavam, estavam desavindos, que não gostavam uns dos outros. Portanto, o Bloco Central, os dois partidos socialistas, os principais, vocês repararam que agora estão todos unidos contra a chamada extrema-direita, não sei o que é que isso é, umas segundas linhas do PSD, do Ventura. E, portanto, o regime vai se defender, como é óbvio, e já está a defender-se, que não apareça mais uma mão fresquinha lá no pote. É só isso. Não, aliás, e já agora passo aqui para o Frederico, e Frederico, faço-te aqui uma pergunta, até porque tu tens uma memória histórica fantástica, se calhar não foste ver isto, não é? Mas realmente tens. Eu julgo que é raro em qualquer eleição, quer presidencial, acho que presidencial é a primeira vez, mas não tenho memória também de umas legislativas em que haja 5 candidaturas acima de 10%. Ui, agora é assim uma pergunta feita assim de chofre, mas de qualquer modo não, assim, sim, não é de qualquer modo habitual assim. Termos, digamos, 5 candidatos que a poucos dias das eleições tinham, segundo as sondagens, a confusão e a percepção não é só sondagem, a percepção que tinham a hipótese de ir à segunda volta. Eu escutei com muita atenção todas as intervenções e tenho respostas para todas as perguntas que foram aqui colocadas, o descalabro da esquerda e tudo isso, porque é que o Jorge Pinto ficou atrás e essa coisa toda, e o que é que as sondagens dizem ou não, mas isto para responder a questão é esta: ninguém sabia com toda a certeza o resultado, a não ser na Polymarket. Na Polymarket o seguro já tinha vencido, e foi essa a sensação que nos quiseram fazer transmitir através da manipulação das sondagens. Até a um dado momento nós nunca saberíamos então se o Luís António Filipe, a grande dúvida que nós tínhamos desde há muito tempo era se António Filipe iria dormir ou não descansado hoje. Porque se seguro não passasse à segunda volta, era o descalabro todo da esquerda. O seguro precisava de unir a esquerda toda. E por isso é que a esquerda teve um mau resultado abaixo com a Catarina Martins e com o Jorge Pinto e o António Filipe, porque de certo modo o próprio eleitorado percebeu, apesar de não haver desistências oficiais, que os seus candidatos já tinham desistido oficiosamente. Aliás, Jorge Pinto fez um comunicado a dizer que não podia desistir no dia da desistência oficial, que era quinta-feira, porque já tinha havido uma votação antecipada. E esses votos poderiam ser considerados nulos. Portanto, ele não ia fazer essa desfeita a quem já tinha votado antecipadamente, que era uma coisa nova que já não existia, por exemplo, nos anos 86, quando Ângelo Veloso desistiu a favor de Mário Soares, de Salgado Zenha, nessa altura, e que depois fez a segunda volta, onde o PCP, então, muito mais poderoso em termos eleitorais do que hoje, foi fundamental para que Mário Soares fosse eleito em 1986. E foi essa a questão. Seguro já não passava pelo mesmo. Aliás, o próprio António José Seguro, se bem se recorda, ele não tinha um grande apoio do PS. O PS aparece mais tarde e o próprio Almirante Gouveia Melo é que era o favorito para estar na segunda volta. Aliás,
Eu fiz uma crónica sobre isso no página 1, onde falava do acordo da Carlota, que eu acho que existiu, e existiu até a altura em que o Almirante era realmente a alternativa para estar na segunda volta. O que é que aconteceu? Aliás, agora, desculpa interromper, estavas a ser brilhante nessa exposição. Como sempre. Mas o Almirante cometeu um araquiri quando não aceita o beijo do José Sócrates. Se quiseres. Não é só do André Ventura. Ou seja, sim. havia a hipótese de que o Almirante fosse o candidato do Chega. Esse era o fim do Almirante. Achas texto, que sim? Sim, aliás, o texto do Acordo da Carlota, eu explico precisamente isso. O apoio que o André Ventura dá ao Almirante é precisamente não o apoiar. Naquela altura estávamos em agosto, atenção. Não é neste tempo. É que o Almirante ainda não tinha tido o debate com o Marcos Mendes. E é aí que tudo muda. O debate do Marcos Mendes com o Almirante muda perfeitamente. E se quisermos utilizar a linguagem técnico-marítima, foi uma batalha naval, em que o Almirante deitou abaixo ao fundo o porta-aviões do Marcos Mendes, mas perdeu 2 submarinos, o seu navio de 3 canos perdeu 2 canos e ainda levou 3 tiros no seu porta-aviões, ficou só com 2. E ontem eu estive a falar com com uma pessoa que entende muito de política e que é um grande analista, foi Manuel João Vieira. Eu estive lá na festa dele ontem, e Manuel João Vieira disse isto: o Almirante atacou o Marcos Mendes e esqueceu-se de atacar o António José Seguro. E com isso o Almirante perdeu a sua posição, porque se ele tivesse feito o tiro aos 2 lados, ele teria sido a pessoa que ficava em segundo lugar contra André Ventura e iria ganhar as eleições no dia 8 de fevereiro. Portanto, podem estar tranquilos neste sentido, em que o Almirante cometeu esse erro estratégico, não foi propriamente, ou então nunca se sabe que tipo de acordos aqui houve por baixo de mesa, mais ainda, porque o Almirante, se vamos a ver, até tinha o Luís Bernardo como seu conselheiro, que era o conselheiro de José Sócrates. Portanto, tinha uma parte num PS que nós não queremos de volta e que realmente era o que o estava a apoiar por dentro. Para além das partes visíveis, em que é estranho, temos um ex-líder do PSD, um ex-presidente da Câmara do PSD, que foi condenado, mas que agora mas ao menos faz, e é grande comentador gastronómico numa televisão de sucesso. Portanto, tudo isto, a figura do Almirante acabou por ou seja, basicamente, peço desculpa, foi essa falhança do Almirante que fez com que a esquerda unisse apenas e somente à volta de uma pessoa, António José Seguro. E isso acabou por levar esses votos, essa transferência, provocado ainda, e é numa altura em que coincide, quando as sondagens e as tracking polls começam a delinear os cenários. Depois podemos falar agora numa segunda fase, vou deixar as outras pessoas, do que é que aconteceu com o Coutinho Figueiredo, que eu também vou explicar isso. Aliás, isso faz lembrar a célebre frase atribuída a Pirro, na Batalha de Ascolo, em que ele diz: mais uma vitória destas e estamos perdidos. Portanto, no caso do Almirante foi uma vitória, mas ficou logo perdido. Portanto, não foi preciso mais de uma vitória. Uma coisa? Sim, estava agora para passar a palavra, Tiago, e até pelo seguinte: porque é que há sempre uma necessidade também, tal como o André Ventura, agora também é uma provocação, o André Ventura vai a todas, não é? Portanto, deve ser o político da nossa democracia que já foi há mais vezes a eleições, não é? Vai a todas, não é? Pronto. Mas no caso também dos partidos de esquerda, o PCP, o LIVRE e o Bloco de Esquerda, houve a necessidade de irem apresentar o seu candidato quando sabiam à partida que a chance de irem à segunda volta seria muito baixa e, pelo contrário, podiam estar a contribuir para que, com um PS fragilizado, o candidato da esquerda, do PS, centro-esquerda, não fosse à segunda volta. Porque é que achas, na tua opinião, que insistiram em ir com a candidatura até ao fim? Foi por uma questão de prova de vida ou não? Eu acho, quer dizer, voltando um bocado ao início da nossa conversa, eu acho que isto em determinada altura cada partido quis apresentar o seu e não houve acordo à partida, mas eu dou esta de borla, eu acho que isso foi um erro. Ou seja, como foi brilhantemente exposto anteriormente, o seguro era suposto ser uma piada do Pedro Nuno Santos, que depois acabou por levar a sério,
E ninguém de esquerda criou o seguro, quer dizer, o PS não criou o seguro, certamente os outros partidos de esquerda não criam o seguro, a ala mais à esquerda do PS não criou o seguro, e de repente o seguro foi andando, e nessa altura, lembram-se, o Presidente da República era o Gouveia Mel. O Gouveia Mel começou esta corrida eleito. Portanto, começou esta corrida eleito. Portanto nem importava quem fosse, quer dizer... Exato. O Gouveia Mel, neste caso, era o contrário. Não ganhava ao Rato Mica e ganhava ao Super-Homem. Era o candidato do PS. Ele chegou a dizer, eu sou o candidato do PS. No debate com o seguro, ele disse, eu sou o candidato do PS. Quando o Marcos Mendes, aliás, quando o Ventura avança, porque o tal almoço falha, e o Ventura avança, e depois cada partido começou a meter a sua candidatura, aí acho que houve um bocado, uma certa obrigatoriedade, e por exemplo o LIVRE disse isso, né, que eles tentaram fazer um consenso das esquerdas, não conseguiram. Cada partido apresentou o seu candidato, e eu acho que foi um erro, porque no fim de contas... de facto podia-se ter corrido o risco de agora termos apenas a direita na segunda volta, mas acima de tudo as votações foram mais baixas do que aquilo que os partidos valem. E os candidatos apresentados, eu repito esta parte porque eu acho que isto é importante, os debates foram penosos, 28 debates foram penosos, mas os candidatos da esquerda, desculpem, estavam muito melhores preparados que os outros. Porque, por exemplo, porque é que o Gouveia Mel perde isto? Não é só porque se esqueceu de dar tiros na minha opinião, não é só porque se esqueceu de dar tiros no António José Seguro. É porque o Gouveia Mel, a certa altura, teve que começar a falar. Quando começou a falar, exato. Também. Quando começou a falar, percebeu-se que não tinha muitas ideias. Pronto, e isso acabou por ser um bocado penoso. O seguro, não sei se vocês viram o debate da RTP, o debate a 11, quando aquilo começou ali o chavascal todo, o seguro ficou calado, não respondeu, disse que estava ali para levar a política, não disse nada, e a não dizer nada ganhou. É claro. O Manuel João Vieira ontem dizia, ficou parado com nem um gatinho com a caldinha a abanar, e por isso ganhou. Pronto, ganhou. E o Luís estava a dizer, o seguro é um gajo cinzento e tal, andou não sei quantos anos na política. É verdade, mas o seguro, depois de ser atropelado pelo Costa, nunca mais deu sinal de vida. Saiu, foi 10 anos fazer pela vida, como o Luís gosta de dizer, arriscar nos negócios e tal, e não teve qualquer cargo, isso é um facto. E depois há uma coisa que eu acho que nós também desvalorizamos um bocado isto, o seguro é um gajo decente. O seguro é um gajo decente. Hoje em dia isso não é fácil. Por exemplo, o Marcos Mendes, na campanha toda, quando apareceu aquela conversa do que é que fazes da vida, o gajo não conseguiu responder isto uma única vez. É advogado, não se conhece um caso. Percebes? Não conseguiu responder e ficou preso a isso. Não estava escrito na ordem dos advogados. O Coutrinho, desde que aconteceu, o Coutrinho que estava em alta e conseguiu fazer, eu escrevi isso também, o Coutrinho conseguiu fazer uma campanha inteligente porque conseguiu não se comprometer com nada, conseguiu desviar aqueles disparates liberais e não se comprometeu muito com eles, e ao mesmo tempo dar aquele aspecto mais modernaço e tal, que quer fazer coisas, mas sem ser o Ventura, que o que quer fazer coisas é acabar com a Constituição. Portanto, foi inteligente, mas quando aconteceu aquela denúncia, ele nunca se conseguiu endireitar, foi pedir ajuda ao Montenegro, falou N vezes sobre o caso de assédio, não devia, não soube que quem o aconselhou mal, portanto o Coutrinho cometeu erros crassos, enquanto que o seguro foi navegando no meio disto tudo. Portanto, eu acho que vocês estão a desvalorizar um bocado o facto do seguro ser um gajo cinzento. Os outros gajos cometeram erros, o seguro não cometeu. Por outro lado, e o Luís estava a dizer, nenhum candidato era bom. Ok, eu concordo com isso. Mas então votaríamos em quem? Tinhas que votar em alguém, não é? Vais-me dizer que era no Manuel João Vieira. Tem que ver. Não, mas eu votei no Manuel Vieira. Se a pergunta é para mim, sim, eu só tenho que deixar claro. Ele há pouco já tinha dito, Tiago, ele há pouco já tinha dito. É assim, eu posso... mas eu pensei que estivesse a brincar, tu votaste mesmo no... Olha, eu já agora, Tiago, eu não votei no Manuel João Vieira, mas assinei para ele ser candidato. Ouve lá, eu devo
muitas noites de farra e arraiais académicos ao Manuel João Vieira. Mas um gajo cujo slogan é só desiste se for eleito, a partida é um voto perdido, não é? Pronto, Não, a história do vinho mas não, acho que não. Um bocadinho sérios. Eu acho que foi o melhor candidato de longe. Luís, vamos levar aqui um bocadinho o debate. De qualquer modo, achas que aqui assim, nestas eleições nós estávamos habituados, se calhar, a que o PSD apresentasse um candidato, o PS apresentasse outro e que o Chega não fosse, não apresentasse um candidato que pelo menos não fosse o André Ventura, ou seja, podia indicar um outro candidato e acontecer o que aconteceu com as europeias, em que apresentou depois um candidato que teve uma votação muito inferior àquilo que hoje representa o Chega do André Ventura, portanto foi mesmo o André Ventura que foi, e depois apareceu aqui o Coutinho Figueiredo que de certa forma talvez tenha sido o que mais surpreendeu. E depois também houve o Gouveia Mel. Portanto, estas eleições presidenciais quebraram, de certa forma, aquela hegemonia tradicional PSD-PS para decidir quem era o Presidente da República? Há aqui dois níveis. Se me perguntares se há alguma diferença substancial entre qualquer dos candidatos, desde Ventura até aos marxistas, eu diria que não. Todos estão de acordo praticamente com todos os... São todos socialistas, pronto, para ti. Deixa-me só terminar. Não é só... Mas vais sempre referi-los como marxistas. Não, é que tu dizes o Ventura, que é um gajo que nem gosta da democracia, e os marxistas. Epá, isto é uma coisa que me dá. Eu não entendi. Se me deixares terminar, posso. Estão todos de acordo em continuarmos na União Europeia com todas estas relações. E na NATO. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Sim, mas nunca assumido, cheio de medo. Estão todos de acordo em mandar dinheiro para a Ucrânia. Estão todos de acordo quando chegar a hora H. Aliás, o Seguro também está de acordo com isso. Estão todos de acordo em enviar os nossos filhos para a Ucrânia quando for necessário. Estão todos de acordo que quando a Rússia invade a Ucrânia a Jesus é o direito internacional que foi violado. Quando o Trump vai lá buscar um rapaz por uma orelha à Venezuela, já é um grande feito contra um ditador macabro. Não é verdade. Deixa-me terminar, não é? Se não me deixares terminar, não. Estão todos de acordo em continuar a esfolar o Zé Povo e eles continuarem a embolsar. Se vocês viram ontem, estavam todos muito bem instalados, tudo grandes Mercedes, todos bem arreados, e o pessoal anda aí quase a passar fome com os impostos que pagam. Estão todos de acordo, absolutamente todos de acordo, com a Sagrada, até o Ventura está de acordo com os que não podemos ter despedimentos ilegais. Vai-se lá saber o que é isso, que é um atentado à propriedade privada, em que o empregador tem que lá ficar com o rapaz, mesmo que não o queira. Portanto, todos estão de acordo com isso, todos. Não há nenhum que não esteja de acordo. E essa é uma das razões para os salários serem baixos em Portugal. E depois há um ponto que ninguém está aqui a falar e que nesta campanha, e eu já comentei isso com o Pedro, a ninguém se lhes perguntou sobre os direitos, que é o principal aspecto da Constituição. Se é a função do Presidente é, por excelência, cumprir a Constituição e defender as liberdades, direitos e garantias das pessoas. E se houve período onde esses direitos foram atropelados, foi na chamada suposta pandemia, acho que não houve pandemia nenhuma, isto é a minha opinião, houve terrorismo de Estado, em que houve pessoas presas em casa, sem mandado judicial, sem julgamento e sem acusação. Sobre isso, não ouvimos uma palavra de qualquer um dos candidatos. Sobre segregar pessoas daqueles que não queriam tomar uma inoculação experimental, que era um atentado completo ao corpo, também não ouvimos nenhuma palavra sobre qualquer um dos candidatos. Zero. Nem sequer se lhes perguntou. E isto é o corpo essencial da Constituição. Portanto, quando eles vêm para ali
como o António José Seguro, dizer que defende a Constituição, ele que vá passear, porque ninguém lhe fez pergunta nenhuma e ele apoiou todos os confinamentos e apoiou todas as jardas experimentais durante a suposta pandemia. Isto deste aspecto. A única posição divergente do status quo que existe em Portugal é de Ventura em relação à imigração, com o qual eu estou de acordo com ele, que é preciso controlar essa rapaziada toda a entrar, mas discordo que a principal razão para isso acontecer é o Estado Social. Porque ele, quando cá chega, a escola é grátis, as estradas são grátis, os tribunais são grátis, e estão todos os incentivos para que essas pessoas continuem a entrar de qualquer maneira, tudo a andar. Aliás, o Seguro e todos os demais candidatos, todos estenderam isso, inclusive o Coutrinho. E, portanto, eu só para resumir, não há praticamente diferença entre os candidatos, e o último ponto que gostava de mencionar, e em relação ao facto do Coutrinho e do Ventura terem bons resultados, particularmente dos jovens, foram os únicos candidatos que souberam trabalhar as redes sociais. E esse foi um fenómeno que veio desequilibrar estas últimas eleições e que até agora não falava. Porque há 15 ou 20 anos o Marcos Mendes limpava isto de caras, com a missa dominical. Neste momento, quem não sabe trabalhar bem as redes sociais, e é o caso do Ventura, goste-se ou não, as redes sociais vieram para influenciar as eleições. E cada vez mais, quanto mais as gerações mais velhas vão falecendo, a renovação de gerações, mais as redes sociais serão determinantes para eleger os candidatos. E acho que é aí onde o Coutrinho, efetivamente, foi buscar muitos votos. Frederico, também acreditas... Antes de passares a palavra... Sim, vá, força, Tiago. Posso só aqui rebater 30 depois segundos. vou querer mais tempo, atenção. Sim, são 30 segundos, é muito rápido. Eu não estou aqui a fazer cronómetro, mas não, pois perde-se aqui o raciocínio do Luís, sim. E seria uma pena. Sim. Que é o seguinte, em relação à Venezuela, à invasão do Trump, em relação à NATO, em relação à União Europeia, em relação à invasão da Rússia e enviar dinheiro para a Ucrânia ou não, as posições dos candidatos não são todas iguais, isso é falso, está escrito. Não é verdade, discutimos N vezes isto, não é verdade. As posições são diferentes em todos esses temas. Alguns têm posições iguais, não têm todos. Era só isso que eu queria dizer. Ok. Frederico, achas que a linguagem comunicacional mudou muito nesta campanha presidencial relativamente por exemplo, ao período em que houve a eleição por exemplo, do Marcelo, que aí foi praticamente sem campanha porque ele era uma pessoa conhecida na televisão. Sim. Na altura não havia, na sua primeira eleição praticamente ainda não havia uma grande expressão das redes sociais. É uma transição cultural. Mas ainda por cima, se formos recuar então para os tempos do Cavaco Silva, claro, ou do Jorge Sampaio, por exemplo, imaginas um Cavaco Silva ou alguém com o perfil do Cavaco Silva a conseguir um bom resultado nas redes sociais? Eu vi o Cavaco Silva a fazer um apelo nas redes sociais ao voto no Marcos Mendes. Foi nesse momento em que eu vi que o Marcos Mendes ia perder. O Cavaco não devia ter feito aquela mensagem. Aliás, eu até depois comentei no meu Facebook, este é o mesmo Cavaco que recusou aparecer num cartaz do Pedro Santana Lopes há uns anos. Portanto, e agora vem aqui a fazer este apelo ao Marcos Mendes, lá está a minha memória e tudo. E é verdade aquilo que o Luís está a dizer. Hoje em dia as redes sociais, e é preciso jogar, e jogou muito bem o Ventura, e jogou muito bem o Coutrinho, e o Marcos Mendes jogou no seguro, entre aspas, julgando que ia repetindo os 10 anos de presença nas televisões, achava que era a mesma coisa, mas aquelas televisões já não são a mesma. A SIC já não é a mesma SIC de há 10 anos, a SIC já há 10 anos não tinha a concorrência de outras televisões de cabo que já ultrapassam a SIC no cabo, por exemplo, e portanto isso marcou e fez moça. Mas o problema do Marcos Mendes, a moça, era que muita gente estava a dizer hoje a moça era ele próprio, não? A moça era ele próprio. Isto foi muito bom. Muita gente diz assim, isto foi péssimo para o PSD. Eu acho que foi ótimo para o PSD se o PSD conseguir perceber e conseguir capitalizar isto tudo, porque o PSD neste momento acabou de livrar-se de um lastro chamado Marcos Mendes. A partir de agora já não precisa mais. O Marcos Mendes impôs-se ao partido.
Impôs-se porque já há 10 anos que estava preparado para ser, e parecia que estava fadado e que não havia mais ninguém, e que era ele que mandava. Portanto, entronizado, já que não temos uma monarquia, o próprio Presidente da República consegue entronizar-se através destas ligações mediáticas. Mas também temos aqui a questão cultural, que o Luís estava a dizer, das novas gerações e tudo. Há outra questão. Marcelo Rebelo de Sousa era o último herdeiro do 25 de Abril, dos políticos surgidos 25 de Abril. Marcos Mendes já não é nada disto. Esta foi a primeira eleição que nós não tivemos ninguém ligado ao 25 de Abril diretamente, entre as pessoas que iam ganhar, mesmo os comunistas, como o António Filipe. Portanto, é uma questão completamente nova para a nossa democracia e para o efeito. São os netos, são os filhos do 25 de Abril que vão ser eleitos pelos netos já do 25 de Abril. Portanto, António José Seguro, que nunca fez nada na vida que se conhecesse em biografia, que não tem qualquer perfil, que se possamos comparar com os exílios de Mário Soares e com as histórias heroicas da resistência fascista e tudo isso tudo, a única resistência que o António José Seguro tem para apresentar foi uma vez ter sido preso na Expo de Sevilha apoiando Timor. Portanto, era a coisa assim mais próxima que ele tinha dessas coisas, e distribuir preservativos uma vez e tudo. E é um bocado e dizer que uma vez deve ter fumado um charro ou qualquer coisa assim, estilo Bill Clinton. Portanto, é uma nova geração. Temos aqui, portanto, esta mudança paradigmática na nossa democracia, que estamos a adaptar-nos. Isto ajudou também precisamente a muitos outros efeitos de que vimos nas eleições. Vamos então à questão do Coutrinho e à questão do escândalo sexual que... Já agora, estava agora aqui a lembrar-me que eu estava a falar dos políticos pós 25 de Abril. Uhum. Não é? O Ventura nasceu depois do 25 de Abril. Por exemplo, podemos ver isso, exatamente. Já sei falar no Jorge Pinto, não é? Exatamente. Pronto. Mas, por exemplo, o escândalo sexual do Coutrinho, numa época em que nós já tivemos tantos escândalos sexuais, olha, um presidente dos Estados Unidos tinha sexo oral na Casa Branca com uma estagiária e depois mandou bombardear o Kosovo para tentar disfarçar a situação. Portanto, não é que seja novidade. Alguém me dizia, ou não, eu é que dizia a alguém, posso dizer assim mesmo, que se nós descobríssemos um escândalo sexual no António José Seguro, isso até o potenciava. Afinal ele até era capaz de qualquer coisa e tudo. Se ele tivesse um filho ilegítimo ou qualquer coisa assim, e ainda ganhava votos. Quer dizer, num sítio onde uns podem perder, outros até podiam ganhar. E, portanto, o Coutrinho tinha de perder com a revelação do escândalo, mesmo alegadamente, temos que falar sempre alegadamente, se houve, não houve, tudo. Ele diz que quer levar ao tribunal, vamos ver se vai haver o julgamento ou coisa assim, mas em termos públicos, o escândalo, obviamente, que teve repercussões no momento em que ele parecia o Ícaro, estava a voar acima das suas possibilidades, acima das possibilidades do Iniciativa Liberal. E o que aconteceu à direita, e por isso é que não houve um candidato da direita na segunda volta, é porque houve um candidato, enquanto toda a gente falava que os candidatos da esquerda tinham de desistir, cumprindo a tradição das desistências do PCP, que já desistiu por várias vezes, nunca um candidato da direita desistiu a favor de outro candidato da direita. E desta vez, ou o Marcos Mendes devia desistir a favor do Coutrinho, ou o Coutrinho deveria desistir a favor de Marcos Mendes. É que se PSD e Iniciativa Liberal conseguem se entender nas autarquias e noutros sítios, porque raios é que não se conseguem entender nas eleições presidenciais? É porque não interessa. Bom, para que não prolonguemos mais esta conversa, haverá oportunidade para falarmos mais. Eu queria muito sucintamente, porque não temos muito tempo para não prolongarmos este podcast por 2 horas ou 3, como fazemos já algumas vezes. 2 minutos para cada. Tiago, o que é que vai acontecer agora, até dia 8? Favas contadas para António José Seguro, ou isto vai ainda dar luta? E depois a pergunta é igual para todos. 2 minutos, por favor. Ok, vou ser muito rápido. Durante a campanha, quando se começou a perceber que o Ventura seria certamente um dos que ia para a segunda volta, quase todos os analistas disseram que fosse quem fosse, ganharia contra o Ventura. O Ventura, em todas as sondagens, perdia para todos. Ou seja, em teoria, o António José Seguro estaria eleito. Eu não tenho tanta certeza disso, por uma razão muito simples. Eu acho que muitas das pessoas que votaram no Marcos Mendes ou no Coutrinho de Figueiredo, no Gouveia Melo não tenho tanta certeza, mas no Coutrinho de Figueiredo e no Marcos Mendes, eu acho que podem votar no Ventura. Aliás, o Coutrinho de Figueiredo
ao que parece, até está próximo do Chega em algumas coisas. Portanto, eu acho que, nesse aspecto concordo com o que o Luís disse há bocado, eu acho que isto ainda vai dar luta e não acho que o Ventura esteja no seu limite de votação que diziam que seria entre os 20% e 22%. Portanto, digamos aquele 1/5 de portugueses que apoiam o Chega. Eu acho que não, acho que ainda vai ser disputado e acho que agora vamos assistir aqui 2 semanas a tirar a lama para cima do António José Seguro, a ver se ele escorrega, a ver se ele vai à lama, à luta com o hino, como se costuma dizer, e espero que não. E depois também vai depender muito da taxa de abstenção, não é? Que é provável que aumente, não é? Sim, é provável que aumente, porque neste caso eu acho que a maior parte das pessoas dão como garantida a eleição do António José Seguro. Acho que vai ser fácil motivar o pessoal do Chega e algum pessoal da direita, acho que vai ser mais difícil motivar o pessoal do Chega. Luís, 2 minutos. Bem, eu acho que também já tinha dito no início, acho que não vão ser favas contadas, acho que o Ventura não é um adversário fácil, já o provou, está longe de ser um adversário fácil, ele não vai dar aquilo como perdido e acho que vai ser agora, nesta etapa, porque o principal alvo do Ventura até foram os seus candidatos mais próximos, da sua área mais próxima, onde ele foi talvez mais duro, foi com o Marcos Mendes e com o Almirante, e eu acho que ele ainda protegeu-se, digamos, quando teve debates com o Seguro. Ainda não começou a bombardear, digamos, o Seguro. E acho que quando vai ser explorado, e bem explorado, por parte do Ventura, vai ser o passado de apoiante do grande engenheiro, vai ser por aí onde o Ventura seguramente vai atacar o António José Seguro, e não há mais nada lá para escavar, e o passado dele no PS é macabro, não é? Ele ocupou aí algumas lideranças que são macabras. Luís, agora e muito rapidamente, achas que o Ventura quer ganhar? Vamos lá ver, eu não punha parte com essa coisa de que ainda mais pode acontecer, era uma desgraça para ele próprio, para o Chega, ele ganhar, não? Para toda a gente, era ótimo para o Chega. Para o Chega era o fim. Era o fim do Chega, era ótimo. Há uma coisa que eu não estaria assim tão seguro. Porque, se reparares, se fosses para o governo, aquelas coisas mirabolantes de pôr as pensões mínimas equiparadas ao salário mínimo e dar dinheiro a todos, eu acho que isso até para o Ventura me pode assustar. Eu não punha de parte que esteja na cabeça dele fazer um governo de iniciativa presidencial. E que autonomeava-se? Podia ser que se autonomeasse, ou então punha lá os amigos dele e ele nunca se queimava. Vocês não punham isso de parte? Estou aqui a anunciar... Era uma espécie de presidente do Conselho, não é? O senhor presidente do Conselho. Exatamente. Ok. Não pode estar longe da cabeça dele fazer um governo de iniciativa presidencial. Frederico, muito rapidamente, tens 3 minutos. E mesmo assim estás com sorte. Um minuto é para eu dizer adeus a todos. Há uma vontade democrática, óbvia, que é o António José Seguro tem de vencer estas eleições. Isso é uma vontade democrática, se bem que o André Ventura também está dentro de um sistema democrático legal e, portanto, não é proibido ele vencer. Poderá ser proibido ele vencer à medida que as coisas forem avançando e houver forças ocultas que não queiram que ele vença, e ele para isso é que ele anda bem acompanhado com muitas seguranças, e como eu dizia, muitas vezes para ele ser igual a Sá Carneiro só precisa de entrar num avião. Portanto, neste momento o António José Seguro para mim é a minha aposta mais segura de vencer, e aí eu punha todo o dinheiro. Gozando com algumas das coisas em que nós dizemos que sim, António José, é bom que Ventura vença para depois ser o fim do Chega. Também há esse perigo, como bem dizia o Luís, de ele colocar o governo, e toda a gente faz isso num cenário distópico, num universo paralelo em que Portugal vive com um presidente André Ventura e um primeiro-ministro que é o Pedro Passos Coelho. E portanto, se existe esse cenário, poderá haver um universo paralelo. Até não acredito em universos paralelos. É bom que se diga que é o Presidente da República que nomeia constitucionalmente o Primeiro-Ministro, e que não é necessariamente... Não precisa ser necessariamente o vencedor das eleições, basta haver a Assembleia da República ter a estabilidade. Obviamente a Assembleia da República depois chumba o programa de governo, e portanto cai
cai o governo e, portanto, ele pode estar sempre... Com o apoio da Iniciativa Liberal e o Chega, claro, todos juntos, basta um André Ventura aqui como... Pronto, as coisas poderão continuar, ou então eleições antecipadas em março, que é o que depois se prevê também nesse sentido. Portanto, vai ser muito interessante assistir aos próximos dias, nada é certo, quanto mais não seja, pelo menos haver alguma incerteza para isto ainda durar mais um bocadinho, senão era uma chatice. Estaremos aqui provavelmente para, se calhar antes do dia 8, para fazermos aqui uma antecipação do que é que foram estas 3 semanas de debate e de luta entre o Seguro e o Ventura. Tiago, Luís e Frederico, obrigado pela vossa presença. Vamos ver se nos mantemos mais em contacto. Vamos falando. Um grande abraço a todos. Boa noite. Um abraço.